Boa noite. Agora o ensaio ficou legal, né? Deus é bom demais. Apenas para recordar, dizem que a música é o elevador da alma. Uma música pode deixar alguém alegre, como também pode desanimar uma pessoa. Viu? Tem momentos que você quer ouvir uma música para relaxar, né? Tem momentos que você não quer ouvir nada. Tem música até que faz mal. É isso que o editorial está dizendo, a nossa revista. A execução de uma determinada música pode impor respeito e reverência, como pode fazer com que pessoas se sintam em liberdade para extravasar seus sentimentos. A gente está vivendo isso no Brasil, né? Todo mundo aí, o pessoal aí fora cantando o hino nacional, né? E o hino nacional tem uma força muito grande. Vamos lá. A execução da Marselhesa, entre aspas, ou seja, na Revolução Francesa, trazia entusiasmo aos soldados no meio da guerra, assim como levante alto a bandeira, hipnotizava as populações nazistas no meio do maligno show hitlerista. Está vendo? Então você percebe a força da música. E é por isso que nós estamos estudando qual é a música, né? Porque eu, sinceramente, eu nunca peguei uma revista de escola dominical que tivesse uma lição como essa. Qual é a música? Até porque tem gente que está na igreja já há muito tempo e nem sabe que os salmos são músicas. Tem gente que não sabe. E por isso nós estamos estudando, né? E hoje vamos estudar a música de Etã. Então, você que está acompanhando a nossa revista e você que está assistindo aí agora pelo YouTube, né? Nós estamos valorizando a música bíblica, que é muito importante. E aí, hoje, esporadicamente, é a música de Etã, nesta quarta-feira. E, iniciando, nós vamos trabalhar com o Salmo 89. E aí, na sua revista, está o versículo 15 ao 18. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na sua luz, aliás, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo, e na tua justiça se exalta, porque tu és a glória de sua força. No teu favor é exaltado o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Obrigado. Então nós vemos aí que o negócio é sério, né? Vamos orar. Deus maravilhoso. É um privilégio, Deus, estarmos aqui nesta quarta-feira e estudando a música de Etã. Pai, que essa música possa falar aos nossos corações, que possa nos confortar, porque o peso da tua glória está também nesta música. Em nome de Jesus, amém. Eu lembrei, né, por 2 vezes, que a gente
precisa durante a semana abrir a revista, né? Aí, para não chegar aqui e falar assim, está em qual revista, hein? Está em qual lição? Então a gente precisa estudar um pouquinho, né? E aí eu fiz uma lembrança aí, né, em 2 vídeos, e eu acredito que você lembrou. Bem, o nosso versículo áureo, vamos dizer assim, que é esse para gravar, né? Vamos gravar? Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. E a introdução é muito bacana, né? Se você já leu, você vai perceber, né, que Etan recorda um pouco sobre Davi. Davi, gente, foi o cara, né? Não tem como mudar isso, né? Um homem imperfeito, um homem falho, mas que foi um instrumento de Deus. E isso foi feito para nos animar, né? Porque Deus não chamou ninguém perfeito. Ele chamou pessoas imperfeitas. Ele chamou pessoas fracas, pessoas com dúvidas, com problemas, com dificuldades, para que essas pessoas encontrassem nele o poder de renovação, de restauração, de ânimo. E nós começamos a leitura, que senão eu vou pregar aqui a noite toda, né? Como nossa lição trata deste salmo composto por Etan, falemos um pouco de suas características. Composto durante uma época de grande aflição nacional. Opa, está dentro do contexto. Talvez a rebelião de Absalão. Lembra da rebelião de Absalão? Lembra que Absalão era filho do rei? Que Absalão era filho de Davi? Puxa vida, né? E o que aconteceu com Absalão? Olha só, quando a revista chama a atenção, dizendo que havia uma grande aflição. Absalão queria tomar o reinado do seu pai. Olha que coisa, né? Você cria um filho, aquela coisa toda, né? Você quer ser o que quando crescer? Aí eu quero ser médico, né? Aí o outro, eu quero ser bailarino. Não, mas bailarino? Mas qual é o problema? E aí o cara aqui querendo roubar o trono do papai. Viu? E aí deu aquela confusão toda que a gente conhece, né? Ele perseguindo o pai tendo misericórdia dele, porque Davi era um guerreiro, né? E tinha que ser lembrado aqui para você ver a situação da composição da música, que é muito importante, né? A gente escuta música aí, né? Música popular, né? Eu gosto muito de MPB, música popular brasileira, né? E olha que é coisa antiga, né? Porque hoje nem tem mais música popular brasileira, né? Tem umas músicas aí que eu nem sei, é funk, é não sei o quê, né? Mas você analisa a letra da música e normalmente, quando essa música não é comprada, quando ela é composta por quem canta, ela é uma música mais viva. Por quê? Porque o cantor, ele compôs, sendo compositor naturalmente, ele compõe aquela música do que ele está vivendo, daquele momento que ele está ali atravessando, seja ele difícil ou momento legal. E é o que aconteceu aqui. A observação mostra, né, que essa música
ela foi composta durante uma época de grande aflição. Eu poderia citar aqui alguns cantores da música popular brasileira e falar para você quando ele compôs tal música, mas aí você pode se escandalizar. Então deixa quieto. Gente, o que a gente aprende, não esquece. Então eu não nasci evangélico, eu me converti com 30 anos. Então até 30 anos eu curti muita coisa do mundo, né? Assim, vamos dizer, de músicas, e fui até roqueiro, né? Viu como eu estava ligado na música? Na época de rock. É só para que a gente entenda como o editorial. A música, talvez a pessoa está numa situação para baixo, né? E ela bota uma música, um louvor, né? Uma música gospel, para ela se animar, para que levante, né? O seu astral, né? Crente nem astral tem, mas tudo bem. Então vamos lá. A rebelião de Absalão. Esta canção mostra a aliança de Deus com Davi e a promessa de que seu trono seria estabelecido eternamente. Porém, ele fala de um tempo em que parece colocar dúvidas. Olha só, lembra do estudo anterior, a dúvida, né? Quanto à fidelidade de Deus em suas palavras. O salmista descreve o momento de dor e insegurança que se vivia no tempo em que tudo estava dando a entender que nem mesmo o próprio Deus se importava com a questão vivida por aquela nação. Você já esteve numa situação assim? Preste atenção, pensa nisso, né? A coisa é bem familiar, gente, né? Quando você passa num momento de dor, de insegurança, está aí. Por outro lado, o salmista Etan exaltou a soberania de Deus e todo o seu esplendor como o Criador de tudo o que há nos céus e na terra. Então nós vemos, né, que você vai encontrar pessoas, uns que exaltam a Deus, outros que estão vivendo um momento de dúvida, de conflito, e aí vão até duvidar da existência de Deus. Essa lamentável história é real. Neste salmo, seu autor também reconhece a sua humanidade limitada, que o faz depender da graça de Deus. Olha só, quando você se sente limitado, quando você não é o bam, né? Aí Deus, ele te socorre, ele te ajuda. Quando você de repente é comissionado para alguma coisa que você se acha, né? É muito bom quando a gente se acha que não tem condição, porque Deus começa a dar condição. Agora, quando a gente se acha, não, mas é para mim mesmo, esse negócio foi para mim mesmo, é comigo mesmo, bota até R no mesmo, né? E aí a coisa não fica legal, né? Bem, Etan também ressalta que o relacionamento deve ser uma, entre aspas, uma via de mão dupla. Você sabe o que é uma via de mão dupla, né? Então, sempre que você entrar numa BR, numa estrada, você, quando vê as duas faixas amarelas, opa, aquilo ali é mão dupla. Você pode estar numa serra, falar, será que aqui desce carro? Você está subindo, né? Mas a faixa te indica, tá vendo? Então, você, até aula de trânsito eu vou dar hoje, né?
Então, uma via de mão dupla. Olha, relacionamento tem que ser uma via de mão dupla. Pensa aí. Quando chama atenção por haverem rejeitado esta aliança feita por ele. Quando o salmista questiona se essa aliança e fidelidade vinha sendo realmente honrada. Olha que coisa. Está lá no versículo 38 a 45. Provavelmente pela derrota dos exércitos de Israel. Em uma das provocativas estrofes de sua composição, Etan aponta que uma derrota significa que Deus deixou de lado a aliança que um dia firmou com o seu ungido Davi. Mas, apesar de tamanho desconforto, o salmista encerra o salmo confiando na fidelidade de Deus com seu povo e seu escolhido. Está vendo? Você nunca pode duvidar da fidelidade de Deus. Amém? Deus é fiel, gente. Deus é tão fiel que Ele levanta pessoas, a pessoa às vezes vira as costas para Ele e Ele não pune aquela pessoa. Ele vai, sustentando, vai animando, vai observando. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele não pode se contradizer. Então, guarde isso na sua memória. Embora nem sempre vejamos, Deus está trabalhando. Hoje tem muito isso no WhatsApp, né? Deus no controle, Deus não sei o quê, Deus, né? Jesus está nesse barco, viu? É isso aqui que ele está querendo dizer. Embora nem sempre vejamos, está vendo? Mas aí você abre o WhatsApp e começa a ver que Deus está no controle. Alguém sempre te alerta, alguém sempre te lembra. Às vezes você está desanimado, aí alguém bota lá aquelas figurinhas, né? Horríveis, né? Que toda hora tem, né? Aí bota lá, lembrando que Deus está no controle da sua vida. Aí você começa a refletir, aí, puxa vida, não é que é verdade? E eu esqueci. Está vendo? Bem, olha só o que diz o salmista. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Viu? O salmista tem o mesmo cuidado que você. Ou seja, você vai cantar para sempre as misericórdias de Deus. Amém? Porque Deus já fez com você coisa que você não esperava. Isso é fruto da sua misericórdia. E às vezes a gente nem merece. E Deus, Ele tem misericórdia. Quantas vezes em nossa vida passamos por momentos em que desconfiamos que estamos literalmente sozinhos. Ficamos completamente desorientados quanto ao que fazer diante desta sensação. É muito comum crermos que Deus trabalha somente quando estamos vendo as coisas saírem como gostaríamos, tendo os nossos olhos naturais dirigindo nossas convicções. É muito comum, né? Pô, mas será que Deus está fazendo? Pô, eu não estou vendo. Olha, eu tenho orado a beça pela minha filha, parece que não mudou nada. Eu tenho colocado meu filho nas mãos de Deus, e o sem vergonha nem se mexe.
Está vendo como a gente só acredita vendo? Tem um cidadão mencionado na Bíblia que mostrou isso para a gente, né? Lembra do Tomé, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, que é muito comum. O autor reafirma aqui, ó. Devemos sair deste ambiente onde nossa visão é pequena e limitada diante de tudo, e começarmos a enxergar as circunstâncias que nos rodeiam com os olhos espirituais. Gente, como é difícil identificar o que é olho, né? Ou olhos naturais e espirituais. Quando você julga alguém, você está olhando com os olhos naturais ou espirituais? Não responde não, pelo amor de Deus. Pensa só. Mas há uma dificuldade de identificar. E a Bíblia recomenda isso para nós. Tem coisas que você vai precisar olhar com os olhos espirituais. Principalmente se você tem óculos, Se você tem óculos, tira o óculos, que aí você vai olhar com olhos espirituais. É porque não vai enxergar nada. Se eu tirar o óculos aqui, ó, eu vou o quê? Estou vendo aqui uma página branca com um montão de risco preto. Agora melhorou. Está vendo? Então, identifique na sua vida o que são olhos espirituais e naturais. Bacana, hein? Vai evitar muitos problemas na sua vida. Deus pode e faz todas as coisas segundo o seu propósito. Olha só. Tudo que acontece conosco é um propósito de Deus. Deus está no controle da nossa vida, amém? Nós não entregamos a nossa vida a Ele. Então, é o propósito dele. Mesmo que sejam dificuldades, lutas, adversidade, mas Deus tem um propósito com tudo isso. Você perde alguma coisa, aí fica desesperado com aquela perda e tal, né? Aí lá na frente Deus vai mostrar para você que Ele tinha um propósito. E você vai recuperar o que perdeu ou coisa até superior ao que você perdeu. Porque Deus é fiel. Amém? Está vendo? Vou ficar até repetitivo, viu? Quando as coisas não estiverem saindo como você gostaria, assim como foi nesse período citado pelo texto desta lição, creia que seu coração precisa ser alimentado pelas verdades espirituais, de que você tem um Deus que nem sempre trabalha como você deseja, mas como Ele compreende ser o melhor. Deus faz cumprir sempre o seu propósito, independentemente de qualquer situação. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, né? Por exemplo, você recebe, ouve, lê, sonha, não sei, uma mensagem para a sua vida. Aí você recebeu, leu, ouviu ou sonhou, mas não concorda. Não é isso. Isso não é para mim. Aí você procura então outros recursos. Procura outros recursos. E esses outros recursos diferem dessa primeira visão, audição, sonho. O que ele quer dizer é isso, que às vezes você não está satisfeito com o que Deus tem para você, porque você acha que é inferior ao que você sonhava, ao que você queria. Por exemplo, essa pessoa que você casou é linda ou lindo. Vai fazer o quê?
Foi um propósito de Deus. Então, olha só, aproveita. Amém? Amém, ué. É outro jeito. Deus faz cumprir sempre o seu propósito na nossa vida. Seja ele profissional, sentimental, espiritual, qualquer coisa. A gente precisa acreditar nisso. Nós não temos luz própria, gente. A nossa luz é a luz do Espírito Santo. É Ele que brilha na nossa vida. Então, fica mais fácil. 3. A confiança vem pela intimidade. Não, aí não. Gente, quando eu li isso, olha só que coisa maravilhosa. Eu chego a primeira vez na sua casa. Estou lá na sua casa. Não sou o pastor, não. Sou Ailton. Entra aí, Ailton. Entro lá na sua casa. Poxa, eu estou com uma sede. Pode ir ali na geladeira pegar uma água. Mas eu não vou mesmo. Você vai? Eu não vou. Mas não vou mesmo, sabe por quê? Porque isso requer intimidade. Eu não posso ir primeira vez na casa de uma pessoa, nem a pessoa, pela primeira vez que eu vou lá, ela vai mandar eu abrir a geladeira. Vai que só tem água e ovo. E eu sou um linguarudo, olha só. Mas não é isso que eu quero dizer não, gente. É o autor que diz aqui. No versículo 2 do Salmo 89 diz: pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. É natural que não possamos confiar em alguém com quem não nos relacionamos, pois um relacionamento superficial gera confiança instável. Nós só podemos confiar naqueles com os quais realmente temos intimidade, diante do caráter observado naquele com quem nos relacionamos. Você vê, uma coisa tão esquisita, não sei se é antiguidade, se eu estou velho, mas, por exemplo, você vai na casa de alguém, vê se isso é velhice, gente, acho que é. Se for, me perdoa, tá? Você vai na casa de alguém que tem intimidade, não tem, tal, aquela coisa toda. Aí a pessoa entra, no quarto e começa a conversar contigo e você senta na cama do casal. Eu acho isso horrível. Cama não é para ninguém sentar. Então, na minha época, isso era falta de educação, sabia? Senta aí. Não, vou sentar nada. Sentar lá na sala, lá na, sei lá onde, na cadeira. Cama não é para sentar. Isso é na época antiga, gente. Hoje o pessoal até deita, se joga, liga a televisão, é assim. Mas na minha época, viu como eu vivi boas épocas? A gente ia orar um quarto. Eu, por exemplo, sempre tive esse jeitão, aonde é o quarto? Quando a pessoa está com um problema e tal, vamos lá no quarto, Então eu ajoelhava, viu? Ajoelhava no quarto, na cama, no chão, e orava aquela cama para que Deus abençoasse aquele relacionamento, aquele casal. Você percebe que eu sou da moda antiga? Hoje eu nem sei se o pessoal ainda ora assim. Eu orava. E é isso que ele está falando aqui, de intimidade. Intimidade é uma coisa sensacional. Por isso é impossível confiarmos em alguém que não conhecemos e com quem não temos intimidade. Seria como dar um tiro no escuro e depois de acender as luzes, ver no que deu. Não, isso não é um relacionamento de verdade. É preciso ter
confiança. Nós, naturalmente, vamos chegar na intimidade com Deus. Como que a gente vai se relacionar com esse Deus se a gente só vê Ele de vez em quando? Se a gente só conversa com Ele lá uma vez ou outra quando o bicho está pegando, né? Se a gente só ouve a sua palavra quando dá tempo, gente, isso não vai proporcionar intimidade. Intimidade é aquela, você acorda e lembra do Senhor. Você acorda e lembra da palavra dele, nem que seja um versículo para começar o seu dia. Amém? Olha só, isso chama-se intimidade. Aí depois que você ora, que você lê um pouco a palavra, um devocional, aí você fala assim para ele: Senhor, olha só, eu tenho muito que fazer. Então, o senhor me dá licença? Eu tenho que passar a roupa das crianças, botar as crianças na escola, tem que fazer comida, tem que lavar não sei o quê, tem que lavar o banheiro. Aí Deus fala assim: coitado, né? Vou até mandar um anjo para ver se ajuda. Aí quando você para esse negócio todo, aí você lembra de novo que você tem que ter intimidade com Ele. Aí você volta, cansado, toma um banho, aquela coisa toda, relaxa e fala para Ele assim: Deus, estou aqui novamente. Eu vim te ver. Olha que bacana, gente. Isso aqui é relacionamento. Você já imaginou seu namorado chegar, seu marido chegar e falar: meu amor, eu estou aqui para te ver. Olha que intimidade, olha que coisa gostosa. Puxa vida. E isso, faz a gente crescer espiritualmente. Viu? Ao mesmo tempo que o autor deste salmo refere-se à instabilidade, botei aqui, da nação, naquela ocasião, ele também revela a sua confiança plena no Deus que conhecia. O nosso coração precisa andar seguro com base na intimidade que temos com Deus. Amém? Essa intimidade nos levará a perceber que temos um Deus infalível e que podemos descansar em suas promessas, sempre crendo que as circunstâncias não debilitam a sua vontade, nem afetam o seu poder. Amém? Percebe? Nós temos um Deus infalível. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece ou continua firme para sempre. 4. Momentos não definem Deus nem suas promessas. Diz o salmista: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Já parou para pensar como seria se os momentos da vida na sociedade em que estamos inseridos definissem quem Deus é ou o que Ele faz? Pensa nisso aí. Provavelmente seria uma bagunça e Ele não seria soberano. Mas acredite, Ele é soberano, bom e fiel, independentemente de tudo o que ocorra. Eu estou certo de que existem estações da vida em que somos desafiados a insistir e não abandonar a certeza de que temos um Deus que não está sendo conduzido pelas circunstâncias terrenas. Está vendo?
nós não temos um Deus que funciona de acordo com as nossas vontades, com as vontades da sociedade. Porque se funcionasse assim, puxa vida, esse Deus seria muito fraco. Então, lembra do propósito e lembra da soberania de Deus. Não adianta orar para mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é imutável. Amém? Imutável. A frase Deus está no controle, entre aspas, também deve ser vivida nas fases mais desafiadoras da vida. Naqueles dias em que, humanamente falando, não conseguimos ver Deus em nada, mas temos a certeza de que o que está acontecendo é para Ele cumprir a sua vontade e ser glorificado através da tribulação experimentada por nós. Está vendo? Deus ser glorificado através da nossa luta, da nossa dificuldade. Como que isso acontece? Através da nossa vitória. A gente passa a luta, dificuldade, essa coisa toda, mas quando vencemos, a glória é de quem? De Deus, uai. Viu? Simples assim. Deus é maravilhoso, né? 5. Cantando em meio à dor. Olha só o que o autor coloca aqui para a gente. Dá para cantar, gente? Em meio à dor? Isso é complicado por quê? Porque você está olhando para essa dor aí. Dor de barriga, dor de cabeça, né? Dor no pé, dor nas costas, dor na garganta, né? Mas a dor aqui é uma dor genérica. Aquela dor de ver um filho fora dos caminhos do Senhor, não é uma dor? Puxa vida. E aí? Dá para cantar? Dá. Quanto mais você cantar, mais você vai sentir a presença de Deus. Mais você vai sentir confiança desse filho se aproximar de Deus. Olha só. Você percebe isso? Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo e na tua justiça se exalta. Quem sabe, muitos de nós, depois de não conseguirmos ver uma solução para os dias difíceis da vida, pensamos que não temos mais motivos para cantar, para nos alegrarmos. Mas devemos nos lembrar que a vida com Deus é recheada de surpresa. Olha só que bacana, né? Aonde se coloca o recheio de um bolo, gente? É em cima? No meio, né? Então você percebe que, né, Deus, a vida com Deus é recheada de surpresa. Ou seja, né? Caramba, só vou saber se aquele bolo é de laranja, amendoim, chocolate, o recheio dele, se eu provar. Então segura essa daí e leva para casa, hein? Porque é recheada de surpresa. E você vai ter surpresas essa semana. Momentos em que Deus vira o jogo. Achei legal esse vira o jogo aqui, gente. Que já estava praticamente perdido. E nos ensina que a última palavra é sempre dele. Está vendo? Então hoje nós estamos ouvindo muito esse negócio de virou o jogo. Por quê? Cada Copa, né? Então o autor colocou aqui, né? Vira, quando Deus vira o jogo da sua vida. Quando você está perdendo, olha só, ou pelo menos empatando, mas você está correndo atrás da vitória. E aí Deus vira o jogo. E você percebe isso. Você vence. E fala, poxa, Deus me ouviu.
É só esperar mais um pouquinho, gente, que vai acontecer, né? Porque a última palavra é dele. Acredite nisso. No entanto, também é importante perceber que a nossa adoração nos dias de grandes terremotos existenciais revela que temos um coração que não almeja ao Senhor somente pelos benefícios ou milagres que Ele pode fazer, mas por causa de uma dependência que nos molda em dias em que estamos rachados, assim como o vaso nas mãos do oleiro. Que possamos nos lembrar daquela antiga canção: esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao Senhor. Eu pensei mais naquele eu quero ser. Mas olha, não canta isso não, gente. Porque tem gente que não aguenta. Quando ele começa a quebrar, quebra minha vida. Ai, como dói. Aí quando ele começa a quebrar, a gente quer ir embora. Ah, eu não quero mais saber não. Eu não estou aguentando. Mas não cantou? Então quando cantar, toma cuidado, hein? Que ele quebra mesmo a sua vida. Tá vendo? Então lembra dessa música aí, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, viu? Bem, não existe tribulação maior do que Deus e nem bênção maior que Ele. A segunda parte deste Salmo 89 é provocativa, levando todos a refletirem, uma vez que não aponta a uma solução, mas sim ao povo e ao salmista angustiado, viu? Entretanto, mesmo assim, estando ele, esperavam a salvação do Senhor. O momento difícil passado por aquela nação não foi maior que a palavra que Deus havia liberado sobre Davi. Está vendo? O problema que nós estamos passando nessa nação, nesse país, no Brasil, olha só, para você entender, né? É a mesma coisa aqui. O que vai prevalecer, gente, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, nessa nação e nesse momento que a gente está vivendo aí, né, que não sabe o que vai acontecer. Precisamos carregar isso em nosso coração sempre. Assim como as lutas não devem nos fazer pensar na infidelidade do Senhor, as conquistas também não devem nos levar à infidelidade ao nosso Deus. Devemos estar firmes, crendo que o Senhor está conosco nos bons e nos maus momentos, independentemente do calor, do sol ou das difíceis tempestades. Deus sempre nos mostrará um caminho. Ele sempre abrirá o mar, sempre mudará sentenças para que a sua palavra se cumpra. Então é interessante que nós precisamos entender isso. Que às vezes a gente está numa situação tão difícil, e aí a gente está ali, apegado a Deus, buscando e tal, mas quando a coisa melhora, aí a gente já relaxa. Eu lembro de uma pessoa que nós tivemos aqui há muitos anos, e essa pessoa chegou aqui numa situação difícil, de desemprego, né? Já há 2 anos, 1 ano e pouco desempregado, e conversamos, né? Oramos, não? E entramos num propósito de oração, eu com essa pessoa, e essa pessoa conseguiu o emprego. Olha que felicidade, viu?
E aí não tinha mais tempo de vir à igreja. Mas sumia, por quê? Agora estou trabalhando, não dá. Você vê como nós somos. Aí Deus tem que tirar o emprego. Então tem que ter esse cuidado, né? Para que a gente, né, não seja infiel a Deus, né, pelas conquistas que nós temos, também não podemos ser infiéis. Conclusão. Este salmo de Etã se divide em duas partes. A primeira, louvando a Deus por sua grandeza. E a segunda, lamentando-se pelas dificuldades. Isso não se parece com a nossa vida? Preste atenção nisso, gente. A primeira, louvando a Deus por suas grandezas. E a segunda, lamentando-se pelas dificuldades. Mas parece mesmo. Uma coisa, entretanto, nos faz permanecer firmes: a nossa fé. Por isso, devemos sempre apresentar a Deus todos os nossos pedidos e abrirmos o nosso coração com sinceridade diante dele, como o fez este salmista, o que reflete a orientação paulina. Orientação paulina é o apóstolo Paulo, né? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Por isso, depois de abrir o seu coração, Etã encerra o seu salmo bendizendo ao Senhor, pois confia nele. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. E eu vou ficando por aqui. Né? Vamos orar. Maravilhoso Deus. Obrigado, Deus, por esse estudo. Obrigado porque nós, com certeza, não assimilamos tudo, mas aprendemos muito com o Teu Espírito que se chama Santo. Ajuda-nos, ó Deus, nesta caminhada. Sustenta, Deus, a nossa fé. Que nunca sejamos infiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.